Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no Trabalho de Preto hoje para falar sobre empreendedorismo e maternidade. Mães pretas empreendem. E hoje a gente vai contar aqui com a presença luxuosíssima da psicóloga Cintia Aleixo, do Possibilidades Maternas, que vai conversar com a gente e vai falar sobre maternidade e empreendedorismo. Né? A gente já está aí há mais de um ano, né, com a pandemia, né, em isolamento social, flexibiliza, volta, vai, vem, e a gente já tem números, né, que mostram para a gente como a pandemia tem afetado, né, as mulheres mães principalmente, e hoje a gente vai bater um papo com ela. Ela já está por aqui. Eu vou dar as boas-vindas para quem está chegando aqui. Negrita Modas. Olá, boa noite, lindos sóis. Tudo bem, Priscila Paraíso, do deserto, não, desculpa, dos Sertões Restaurante. Boa noite. Pessoal, eu vou pedir para vocês enviarem aí os aviãozinhos, né? Principalmente aí para o pessoal do Trabalho de Preto, para mães e pais, né, empreendedores, afroempreendedores, para a gente poder ter algumas trocas aqui, né? Então mandem as suas vivências aqui, escrevam aí nos comentários, né? Façam perguntas. Eu vou chamar a Cíntia então para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, eu vou colocando aqui para fixar o comentário. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Boa Quanto, noite. boa Pois noite. é, quanto tempo, né? E a gente tinha batido um papo da outra vez lá pelo Clubinho Preto, né? E agora vamos Foi. falar aqui no Trabalho de Preto, vamos falar mais especificamente sobre empreendedorismo e maternidade. Queria saber como é que você está, Cíntia. Eu tô bem. Na verdade, tá me ouvindo bem? Botei o fone agora. Acabei de atender Estou ouvindo bem. a mãe empreendedora, né? Acabei É. de atender, acabei aqui de dar um jeito na minha unha rápido, nesse nível. Mas eu tô bem na medida do possível, né? Acho que ninguém tá bem, né? Uhum, Diante exatamente. de tudo que a gente está vivendo nesse tempo super arrastado, né, e avançado de pandemia e de isolamento, de tristezas, né? Eu particularmente estou passando por um luto. Então, o empreendedor é assim, né? A gente precisa cuidar do nosso trabalho que é autônomo, a gente precisa não deixar para trás tudo que a gente planta até aqui, porque a gente não tem muito aonde se pegar, né? Se calçar, né? Eu falo aqui especificamente da família preta mesmo, né? Eu, enquanto mulher Uhum. preta também. E é isso. E você, como é que você tá? Dentro da medida do possível, né, Cíntia? A gente vai seguindo aí, né? Cada dia né? Cada dia 10 mini infartos, né? Mas a É, gente, a gente precisa seguir, né? Impressionante como a gente encontra formas de resistir mesmo, né? E assim, eu queria começar te perguntando, né? Bom, né, vamos falar de maternidade, né, e de empreendedorismo, né? uhum, Empreendedorismo, né, é uma coisa que é interessante, que assim, tem alguns manuais, né? Mas o caminho só se conhece caminhando, né? E aí, Cintia, eu queria te perguntar, cadê o manual da maternidade? Da maternidade mais empreendedorismo. Cadê esse manual? pior que não tem, né? A sensação de solidão que a maternidade traz a partir do momento em que a pessoa se torna mãe, né? O indivíduo se torna mãe, vem carregando para todos os outros lados das nossas vidas, né? Então é a solidão no empreendedorismo, a solidão no relacionamento, a solidão nas amizades, a solidão na maternagem em si, porque é um processo tão único, tão só nosso, né? É uma É biológico mesmo, sabe? É a junção ali de cromossomos que são só seus, né? Com uma outra pessoa que dá no resultado de ter uma criança X.
e só você tem um formato de pensamento Y. Então, assim, isso traz uma sensação de solidão, e às vezes as pessoas se freiam, né? Se paralisam com essa solidão. Mas não, o empreendedorismo na maternidade e essa fórmula mágica da maternidade, acho que tem muito mais a ver com você entender seus valores, entender seu formato de pensamento, entender onde você quer chegar, trabalhar de acordo com o seu desejo mais íntimo, sabe? Sem contar que o outro esteja falando, do que o manual em si, né? Uhum. Não vou dizer que não existam manuais, olha o alfinetão. Mas, segundo a psicanálise, a gente encontra esse jeito de ser mesmo na individualidade. Né? O 2 mais 2 na maternidade não é 4. É bem assim. Exatamente. E, Né? Cíntia, nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então a É, gente se sente total. culpada então a gente se sente culpada porque está muito ocupada, né? Porque está sendo demandada, né, profissionalmente, né? Empreendendo e não está conseguindo ter muito tempo, né, com o filho. E a gente também se sente culpada quando a gente prioriza, né, a educação do nosso filho, um tempo de mais tempo, né, de qualidade em detrimento do. Então, assim, como é que funciona isso? Como é que é essa questão da culpa? Né? A gente está sempre se sentindo culpada. É. Ah, Thalita, a culpa faz parte da maternidade. Não tem como a gente fugir desse sentimento, sabe? Acho que a cada dia, a cada escolha que nós vamos fazendo enquanto mulheres, porque possibilidades maternas tem muito a ver com isso, né? Com você te puxar para você não se esquecer do que você gosta, para você não esquecer de comer o último pedaço do bolo, sabe? De fazer você escolher a sua cor preferida, usar uma roupa que você gosta, puxar mesmo para o que qualquer mulher quer e também para o lado profissional. Então, a culpa ela vai existir, mas a partir do momento que a mulher consegue fazer uma escolha consciente do que trouxer mais benefício para a vida dela, assim, no sentido de trazer mais respostas positivas, assim, satisfação de estar concluindo aquele trabalho, resultado, né? Isso se mistura Uhum, também com as vaidades de cada pessoa, de cada mulher. Ela vai sentir a culpa, mas ela também vai se sentir importante, vai se sentir agradecida, vai se sentir importante mesmo no mundo, né? Então, eu acho que a uhum, culpa ela caminha com isso. A metade culpa, a metade deu tudo certo, fui quem eu quis ser. Mas também é uhum, importante a gente falar aqui que a culpa ela se difere bastante do descaso, da falta de responsabilidade também. A gente também precisa saber até onde nós vamos, né? Até onde a gente não está deixando a criança sofrer ali um descaso com o excesso do que a gente está querendo por puro egoísmo, né? A gente uhum, também precisa pensar na nossa humildade ali enquanto seres humanos que escolhemos ter uma cria e cuidar dessa cria, porque caso contrário a gente poderia deixá-lo com um parceiro, ou com a outra mãe, com alguém da família, um cuidador, ou deixar para adoção, né? Não é um processo fácil, mas é um processo possível no nosso país, né? uhum. Então, é isso. Acho que essa mistura aí de todo esse bolo, de todo esse bolo, a gente vai vivendo um dia de cada vez com a culpa nossa de cada dia, É verdade. né? Cíntia, durante a pandemia, né, mães que tiveram a possibilidade de trabalhar home office e mães que tiveram que sair para trabalhar, né? Então a gente Uhum. viu aí essas duas questões acontecendo, né? Para nós mulheres negras, né? Infelizmente a maioria de nós não teve essa possibilidade, né, de trabalhar em home office, por exemplo, né? É. Também muitas mulheres negras na linha de frente, né, Uhum. na área da saúde, né? Não Sim. só, né, nos cuidados, né, mas principalmente também essas equipes, né, as equipes de apoio, né, hospitalar, de apoio da saúde, né, Obrigada. e aí, né, Desculpa, Cíntia, chegou um a café gente, quente aqui.
Opa, que beleza. E a gente está sempre, na verdade, parece que a gente realmente, assim, não, a gente não pode parar, né? A gente está Uhum, sempre, o cuidar, né? Agora esse, né, esse termo que está sendo cunhado da economia do cuidado, né? E como a economia do uhum, cuidado, ela tem afetado nós mulheres, né? E principalmente mulheres negras, né? Aqui no nosso uhum. país, né? É tão complicado isso, né? A gente não ter, muitas de nós não termos a opção, né? Ou oportunidades, ou enfim, muitas mulheres que perderam seus empregos, né? Mulheres que estão Uhum, empreendendo, mas que não estão empreendendo por oportunidade, mas sim por necessidade, né? Mas a gente, de sim, qualquer forma, né? A gente está sempre se movendo para frente, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente entende, né? Essa precariedade, infelizmente, nessa falta de estrutura, né, que o nosso país tem, por um outro lado, a gente celebra a nossa resistência, né? Porque é impressionante como a gente consegue se reinventar, se adaptar, e uhum. sempre dar esse passo à frente, né? E aí eu estou É falando aqui das verdade. mães, né? E também de toda aquela rede de apoio que às vezes que algumas de nós pode, né, contar, né? Então é a mulher, né? É a mulher negra que precisa sair para trabalhar, né? Ou que está empreendendo e precisa e tem que sair, mas ela também conta ali com uma rede de apoio que são outras mulheres negras geralmente, né? Que estão ali apoiando aquela Sim. mulher, né, para que ela possa seguir em frente, né? Como é que da onde vem isso, né? Da onde vem essa nossa força, né, para lidar com tudo isso, assim? Olha, Thalita, eu percebo que essa força ela vem da necessidade, sabe? Vai muito de encontro ao que a gente havia falado no início, aqui que eu falei, né, no início da nossa conversa. É, a nossa necessidade de não abandonar tudo que a gente construiu até aqui fala mais alto. E nós sabemos muito bem, enquanto mulheres pretas, que nós não estamos na escala, na primeira escala da escolha. Nós não estamos no primeiro lugar, né, em nenhuma posição profissional, né? É sempre uma, a gente sempre precisa estar ali oferecendo produtividade, né? Oferecendo conhecimento, oferecendo conteúdo, oferecendo trabalho. Isso não cessa. Então, a necessidade de você não deixar isso para trás te faz você continuar trabalhando, fora a necessidade financeira, né? A gente não precisa nem falar a necessidade financeira na classe social mesmo, onde nós estamos, né? Mas não abandonar o barco, não deixar para trás, uma vez que já é tão difícil a gente se manter num local, num lugar, né? Na pirâmide, né? Uma pirâmide ok Uhum, que temos na nossa sociedade, faz com que a gente acabe não querendo se desgrudar disso, porque também não é justo, né? uhum, Então, assim, essa força, ela vem disso. Vem de estarmos conseguindo dar passos, alcançarmos alguns espaços e não querermos que as pessoas esqueçam, porque elas se esquecem muito rápido, né? A mulher negra, uhum, assim como qualquer profissional negro, a- ainda é uma cota. Ainda existe um trabalho muito bacana, mas ainda é visto como uma cota, né? Então, imagina, nós temos 56 por cento aí da sociedade. Somos 56%, né? Da sociedade. uhum. E imagine com quantas outras mulheres negras ou quantas outras pessoas pretas precisamos ter que lidar para poder ocupar uma cota que seja. Então ninguém quer descansar, né? Ninguém quer ficar É para verdade. trás, sabe? E é algo muito injusto, né? Muito injusto, porque a intelectualidade todos nós temos. Isso não é o que está em Uhum, pauta, isso não é mais pauta, pelo amor de Deus, né? Nós temos a capacidade, igual qualquer outra pessoa, enfim, de demonstrarmos aí o nosso trabalho. Mas a cegueira do negacionismo, a cegueira de não querer ver e compreender que a mulher preta ela tem a mesma capacidade de intelectualidade, de produção, de entrega do que outra nas empresas, acometem a tanta gente que nós precisamos estar assim o tempo todo ali tentando segurar assim, né, nessa corda bamba.
E, infelizmente, também, falando aqui de outras classes, né, de classes menos, mas falando de outras privilegiadas, E travou um se essa pouquinho. mulher negra abandona o barco, travou? Vocês estão me vendo? Eu estou Pronto, voltou. travada? Não, já voltou. Travou uns 3 segundinhos só. Voltei? Voltou. Uhum. Tá. E por um outro lado, se a mulher preta, né, que não é privilegiada, que está num outro espaço, se ela não trabalhar, ela também não come. Então, eu não vejo muita saída, porque eu não vejo muita possibilidade. Eu não vejo as empresas olhando a mulher num formato ok. Eu não vejo ninguém oferecendo possibilidades e oportunidades para a mulher preta. Então, é algo meio que sem escolha, não é glamouroso, sabe? Não é Uhum. bonito ser forte, né? Sim. A gente não Você quer ficar concorda usando comigo? essa capa, né? Sendo chamada de guerreira. A gente não quer ser chamada de guerreira, né? A gente quer uma É carga de isso, trabalho, né? Um trabalho desafiador, né? Que nos motive, né? isso, A gente não quer ficar carregando piano eternamente, né? Mas exatamente. parece que isso, mas parece que é o tempo inteiro dando piano para a gente carregar. E se a gente não carregar esse piano, né? Nada, né? Nada acontece, a sociedade não se movimenta, né? E assim, e é o que você falou, né? Parece que a gente vai ficando à margem mesmo, né? Ou você está ali carregando o piano para tentar buscar uma oportunidade que faça jus, né, ao que você pode oferecer, ou você meio que é carta fora do baralho. Então a gente fica realmente nessa, né, aí nessa corda bamba, né? E ainda Sim, assim, pode falar. ainda com, e ainda assim, com toda essa luta, as oportunidades não chegam sempre, Uhum, né? Ainda a exatamente, mulher se exatamente. colocando lá, se doando, trabalhando mais de 8 horas por dia, produzindo conteúdos, né, aqui na internet, que é o carro-chefe para a maioria das mulheres. Isso não quer dizer que o trabalho vai chegar ou que as contas Sim. vão. O Mulheres que reconhecimento, né? estão Ele aqui, não. Ih, acho que deu uma travada, né? exato. Ai, meu Deus, Oi, eu não tô voltou. nem usando aqui o. Tá, eu não Voltou. tô nem usando o Wi-Fi para não travar. Mas assim, ainda que essa mulher esteja produzindo e esteja o tempo todo, isso não garante que as contas dela não estejam pagas. Uhum. Tem isso, né? Sim, aquela famosa expressão do teto de vidro, né, que se usa para mulheres em geral, né, mas eu costumo dizer, né, que o teto de vidro para a gente é muito mais baixo, né, então a gente passa, sei Uhum, lá, grande parte da nossa carreira profissional, né, para quem está nas empresas, né, você ouvindo que você não é qualificado o suficiente, né, e aí você passa do não qualificada o suficiente para o super qualificada, né? Ah, você não, essa vaga aqui, isso aqui é muito para você. Né? O seu currículo é sensacional, é incrível. E aí você, né, é, deixa de ouvir que você não é qualificada, começa a ouvir que você é super qualificada, mas na verdade você está treinando as pessoas que serão seus chefes, né? E essas pessoas, obviamente, são pessoas brancas, né? Muito provavelmente homens, né? exatamente. Então, quando você se vê, Isso. você está nesse ciclo, né? E aí eu também entendo que muito por conta disso, né, as mulheres negras também têm partido aí para empreender, né? E aí já só Uhum, que nessa configuração mais empreendendo por oportunidade, né? Porque quando a gente percebe, chega num momento ali que a gente está limitado, né? E vai buscando essas oportunidades, a gente vê que essas oportunidades não chegam para nós, né? Chega um momento de você realmente pensar, né? E tentar buscar aí alguma oportunidade, né? Cíntia, é. aproveitando que você é da. Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia concordar com você mesmo, né? Ia falar sobre Não, exatamente tudo bem. isso, sobre existir essa possibilidade de empreendedorismo para tentar, Uhum. ao menos, né, ser feliz ou fazendo o que gosta, não tendo tantas Exatamente. dificuldades de relacionamento, né, ali do nível chefe, né, funcionário, enfim. É uma Né, forma de sair se um pouco daquela salvar, eu acho. Acho que estrutura, as né? mulheres É, têm isso, vem buscando esse salvamento. Eu essa. busquei isso. Eu trabalhava em empresa, sim. Eu trabalhava em RH.
E eu amava trabalhar com recursos humanos, mas chegou no momento também que eu precisei me salvar, porque acaba que você acredita, né, no que as outras pessoas estão lendo sobre você, né? E ainda que você seja letrada, que você entenda sobre o racismo, se você vivendo num ambiente onde as pessoas te desqualificam, né, por conta da cor da sua pele, se você não tiver uma estrutura, você se entrega. Então, não é que eu tinha Uhum. estrutura na época, eu era muito novinha, inclusive, mas eu resolvi me salvar e vir para a clínica porque eu fui acreditar nesse sonho que era muito latente dentro de mim, sabe? Uhum. Mas imagino que muitas ainda estejam passando por isso, infelizmente. Cíntia, falando um pouco agora mais especificamente sobre a área da saúde, né, sobre o mercado, é a área que, né, assim, a gente está diante de uma pandemia, mas os profissionais da saúde não têm descanso, né? Como é que foi para Uhum. você ter que lidar, né, durante a gente já está aí há mais de um ano, né, com a pandemia aqui no nosso país, como foi para você, uma profissional de saúde, ter que lidar com essa pandemia, continuar trabalhando, né? Porque né, quem está na área da saúde teve que conseguir uma forma, né, de seguir em frente. E, gente, eu acho que a Cíntia, eu acho que ela caiu. Ou sou eu? Escreve aqui, gente, no comentário, por favor. Eu não sei se sou eu que travei ou se foi ela. Será que sou eu? Oi, oi. Travou, né? Então a Cíntia que caiu, né? Então eu vou aguardar só ela retornar aqui para a gente continuar o bate-papo, né? Mas assim, a minha curiosidade agora seria mais sobre a área da saúde, né? Porque muitas profissionais, né? Assim como a Cíntia, né? Têm sido, né, muito demandados durante a pandemia. Então eu queria entender um pouco com ela como é que foi esse processo, né? Porque né, em tese, né? A gente que empreende, né, teria uma flexibilidade maior, né? Mas as demandas, né, da área da saúde, elas são tais, né, para esse momento tão complexo, né, que não sei se existe, né, para quem está na área da saúde, não sei se tem essa questão dessa flexibilidade ou dessa, né, com tanta demanda, com tanta coisa acontecendo, né. Eu vou aguardar só um pouquinho para a Cintia poder voltar. Enquanto isso, deixa eu chamar aqui mais gente para vir aqui para a live. E aí também, gente, vão colocando aqui perguntas, tá? Que vocês queiram, né, fazer, que vocês gostariam de fazer para a Cíntia. Vamos ver se ela volta aqui, deixa eu ver. De repente, ela, talvez acho que ela tenha tido algum problema lá na conexão dela, né? Bom, mas a gente está conversando aqui, né, sobre mães pretas que empreendem, né? E a gente está falando justamente desse cenário também de pandemia, né? A gente tem visto algumas pesquisas, né, que apontam que as mulheres negras, né, nos grupos de empreendedores, né, isso é uma pesquisa do Sebrae, né, em 2020 as mulheres negras foram as que mais sofreram, né? E aí isso passa também pela nossa falta de formalização, né? Não porque a gente não quer, né, se formalizar ou porque a gente prefere ser informal ou não, a gente quer crescer, né? A gente quer que o nosso negócio dê certo, né? Mas qualquer crise, né, qualquer instabilidade, isso vai diretamente afetar os nossos negócios, né? Isso vai nos afetar diretamente. Deixa eu ver, a Cíntia está voltando aqui. Vou voltar com ela, então, para a gente poder falar mais especificamente sobre a área da saúde. Deixa eu Oi, ver. Opa, voltamos. voltei. Eu travei? Não sei se eu travei, Você deu. travou e caiu. Nossa, Cíntia, desculpa. não, tudo bem. Eu ia te perguntar, Cíntia, sobre, mais especificamente agora, sobre mães pretas que empreendem, né, ou que são profissionais aí da saúde, né? E aí estou te perguntando isso por quê, né? Claro, 2020 foi um ano bem difícil, né, para mulheres negras que empreendem, né?
uma pesquisa do Sebrae que mostra que dentre os grupos, né, de empreendedores, as mulheres negras foram as que mais sofreram com a pandemia, os negócios Uhum, mais afetados, né? A gente, uhum, infelizmente, né, nós estamos, muitas de nós, na informalidade, né? Então toda aquela questão de precarização, né? Essa questão do cuidado, né? Que a gente tem que se dividir, né, entre os cuidados, né? Muitas de nós, infelizmente, não têm essa possibilidade de ter um foco no seu negócio, né? Porque trabalha e faz várias outras coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu queria saber de você, uhum, né, sobre mais especificamente a área da saúde, né? Porque em tese, né, quem empreende teria alguma flexibilidade, né? Quem tem filhos, né, menores e tudo mais, para poder tentar acomodar algumas coisas dentro aí de uma agenda, né, que se tenha. E aí eu queria te perguntar da área da saúde, né? Porque as profissionais, né, de saúde sendo extremamente demandadas, né, durante a pandemia. Então, como é que foi isso para você, né? Como é que você passou, né, desde o início da pandemia em termos de demanda, né, de atendimento? O que que mudou no teu trabalho ou se uhum, mudou? Como é que você conseguiu tentar equilibrar essas demandas? uhum. Olha, eu não vou negar que eu trabalhei muito mais, né? Muito mais mesmo. Mas, ao mesmo tempo, como eu fiquei trabalhando em home office, eu consegui organizar melhor o meu tempo. E com a minha filha em casa, sem frequentar a escola, automaticamente também os horários dela ficou mais flexíveis também, junto aos meus. Tem um fator que é a doação do trabalho, né? O profissional de saúde, vou falar por mim, mas eu acredito que isso se estende também ao profissional de saúde, é um profissional muito apaixonado pela profissão, sabe? Então, assim, eu me vi no momento onde as pessoas precisavam do serviço de saúde mental, precisavam de terapia, e eu, enquanto ali profissional que sou assim, que gosto, que curto e que gosto de gente, sabe? Me coloquei à inteira disposição para isso, né? Esse foi meu carro-chefe no ano de 2020, assim, a nível de trabalho. Atendi o número, a minha clínica social aumentou, dobrou e, e eu me doei para isso, né? Só que eu me eu me policiei para ter um momento de trabalho no ano de 2020, e assim que o ano encerrou, de acordo com tudo também, com a minha história, né, pessoal, que eu passei, e também de acordo com o ano que foi tão pesado, eu me reorganizei para 2021, então eu não venho na mesma pegada, né? Eu fiz o que eu pude, me doei ao máximo, trabalhei, poxa, muito, mas eu me reorganizei para esse ano. E eu imagino que as outras profissionais da área da saúde também tenham utilizado essa, esse valor mesmo, né, de gostar de gente, de querer cuidar realmente, fazer jus ali ao diploma, no momento da pandemia. Isso segurou muito, isso segurou o meu desejo de querer fazer, foi o que segurou, mas não foi fácil. Acho que não foi fácil para ninguém. É, e eu não estava dentro dos hospitais, né? Mas eu estava atendendo ali de forma muito cíclica, né? Uhum. Os desacordos emocionais que vieram com a pandemia e se instalaram, né? Que são as síndromes de personalidade, ansiedade, enfim. E foi isso, assim. Não foi nem um Uhum. pouco fácil, mas eu acho que esse lado humano da saúde, de profissional de saúde, fez com que as coisas fossem dando certo, sabe? E, e é isso, eu fico muito sozinha com a minha filha, né? Então eu fui priorizando muito o nosso tempo juntas, sabe? Fui tentando criar estratégias de rotina para que a gente se encontrasse em alguns horários durante o dia, ou para que a partir da noite ela tivesse a mãe só para ela, ou para que pelo menos durante as aulas e as provas, pelo menos 2 vezes na semana ela conseguisse ficar comigo. E eu negociei isso comigo mesma também. Eu pensei,
esse não é mais um momento de conseguir levar uma sala de aula de uma criança que está alfabetizando e do trabalho, no momento de uma pandemia, no momento de estresse, no momento em que eu estou sozinha, da mesma forma. Eu não vou exigir isso de mim. Eu não vou fazer isso Uhum. comigo, sabe? Então eu fui me policiando, eu fui me conectando com as aulas dela, eu fui entrando em contato com a escola, eu ia falando, olha, eu vou fazer o que eu posso. E eu acreditei nisso, fui até o fim, porque às vezes é difícil a gente separar, né, Uhum. a teoria da prática, né? E eu fui conseguindo colocar sim em prática que até ali eu iria. A- é, Uhum. sabe, mais do que isso eu não conseguiria. Não, eu preciso desligar o computador e agora assistir um desenho com ela, porque ela precisa Uhum. de mim. E isso foi cuidando da minha culpa, que a gente já conversou, isso foi cuidando do Uhum. meu, da minha mente também, porque eu precisava estar bem para no dia seguinte voltar a atender. Isso se estende até hoje. Hoje eu consigo fazer isso num espaço maior de tempo, mas isso foi dando certo. E deu certo, sabe? Agora, se você me falar assim, o que que é certo? Não tem. Deu certo aqui em casa. Deu certo para minha rotina, deu certo para minha cabeça, deu certo para a forma como eu tento criá-la, sabe? Deu certo para o meu Uhum. trabalho, como eu quis levá-lo. E deu certo porque no final tudo sempre dá certo. É muito Uhum. isso, né? Porque eu acho que Exatamente. acontece tudo do jeito que a gente consegue. Então, a gente, no final, tudo sempre dá certo. Essa foi a minha forma, a minha estratégia de levar o ano, Uhum. né? Agora, com possibilidades, né? De encerrar o horário mais cedo, com possibilidades de ter alguma ajuda com o almoço em algum dia da semana, o que não é o natural para qualquer família, Uhum. né? Aqui no Brasil. Então, Uhum. assim, as redes de apoio, elas mudaram, né? Porque a escola era uma rede de apoio, né? Sim. A gente deixar as crianças na escola era uma rede de apoio para a gente conseguir estudar, já não existe mais. Então, assim, o que que eu comecei a pensar? A gente precisa assumir o que que a gente tem em casa, o que que a gente criou, o que que a gente plantou, né? Temos uma criança, precisamos dar conta disso e essa vida tem que dar certo. Uhum. Nós não tivemos escolha em 2020, essa é a grande verdade, Exatamente, né? né? Exatamente. Não, e eu fico pensando assim, porque eu comecei a empreender na pandemia, bem no início da pandemia, né? E eu fico pensando Ah, assim, é? gente, eu queria assim, eu queria saber como é que é você deixar o filho na escola e trabalhar para sua empresa, sabe? Eu quero descobrir como é que é isso. Deve ser tão legal. E aí, Vou ao te mesmo dizer que é tempo, uma delícia. né? E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, a gente está com a casca tão grossa, né? Assim, a gente está tendo que lidar com situações assim tão, né, inesperadas e, enfim, instáveis e complexas, que depois, em algum momento, quando a gente tiver algum tipo de estabilidade, que seja de alguma forma, para a gente vai ser, sabe, nossa, a gente vai achar que aquilo é moleza, né? Porque a gente já acostumou com, né, É. com coisa tão louca, né, digamos assim. E Enfim. eu lembro que no início as pessoas falam, antes de acontecer, antes do não dar certo, as pessoas já estavam, já reclamavam muito do que tinha por vir, né? E eu tinha um pensamento otimista, mas não é um otimista de é, fantasioso, é que era um pensamento realista, um pensamento de que a gente estava vivendo aquilo e a gente não tinha para onde fugir. E se Uhum, você pensar bem, se a gente olhar para trás, foi, né? sim. Passou do jeito que deu. Foi ruim pra caramba, foi horrível para mim. Mas foi, sabe? A Uhum, gente está aqui e a gente está tentando continuar a levar a vida. exatamente. Eu digo que assim, que eu quero, né, enxergar o mundo pelos olhos do meu filho, né? Porque assim, para ele estava iniciando a escola, né? Ele estava em adaptação e chegou a pandemia. Então, assim, para ele não estava, ele não sofreu não, tá? Ele adorou porque ele não ia para a escola, que ele ficava com o papai e com a mamãe, né? Então, para ele era isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu vou começar a tentar enxergar a vida pelos olhos do meu filho, sabe? E assim, e fazer até onde é possível, o que der, né? O que for possível. E também eu acho É, que uma coisa que sim, talvez, né, seja importante para a gente, assim,
por mais que a situação esteja, né, muito complicada, né, apesar de você, amanhã de ser outro dia, né? Assim, vai chegar um momento, gente, assim, a gente não vai viver isso para todo sempre, né? Então, alguma coisa vai acontecer em algum momento, algumas coisas vão acontecendo e, assim, esse cenário ele vai mudar em algum momento. Então, eu também penso nisso, sabe? Olha, eu quero agora, eu estou tendo que passar por isso, mas eu quero me preparar também para esse outro momento. Ele vai chegar em alguma hora, ele vai chegar. Está demorando? Tá demorando, mas assim, vamos lá que ele vai chegar, né? É, E também, bom, e também tem uma questão, desculpa. não, pode falar, pode falar. E também tem uma questão que é a seguinte, nós já estamos vivendo isso, né? Esse momento ruim, tenebroso, que é horrível, horripilante para todo mundo. Mas já passamos um ano vivendo assim. Então, esse Uhum, segundo ano agora, nós já sabemos como é estar em casa. Nós já sabemos como é ficar isolado, já sabemos de tudo. Então, uhum, não é mais novidade. Eu acho que continuar a bater o pé no chão faz com que a gente acabe perdendo as possibilidades, assim, oportunidades. Sabe? A gente vai ter que dançar conforme a música, porque é a realidade que temos agora. Não é um conformismo, não. Mas a gente precisa aprender o que está acontecendo agora e criar possibilidades com isso, senão a gente só reclama, né? Senão a gente só reclama, a gente não dá conta, a gente não aproveita, a gente não se adapta, não se organiza, não cria potencialidades. É isso, é o que temos para hoje, infelizmente. Mas também não dá para a gente uhum, abandonar o barco, sabe? uhum, Eu penso nesse formato. uhum. Legal. Cíntia, eu queria te perguntar também, assim, o que que você destaca, né, dos seus atendimentos, principalmente para mães, né, afroempreendedoras, né, mulheres empreendedoras, de uma forma geral, o que que surgiu mais nos teus atendimentos, assim, que questões mais ligadas, assim, a trabalho e maternidade que você teve que apoiar as mulheres a terem que lidar durante esse período? Uhum. É, principalmente essa organização entre a falta da rede de apoio, que são as creches e escolas, e a vida profissional. Essa é a maior dificuldade até hoje, na verdade, isso não se Uhum, encerrou porque a gente está vivendo todo esse mundo agora. Mas são queixas diárias, né? E aí em terapia, a gente não reorganiza, a gente não inventa o modelo, a gente não cria estratégias sempre. Muitas vezes a gente precisa apoiar as possibilidades de cada pessoa. Então, as mulheres trazem angústias que acontecem dia após dia. Então, assim, por exemplo, né? Hoje eu atendi uma mãe que vive uma angústia de não conseguir mais bancar, né, alguém para ajudar com os filhos, de ter dois empregos e se enrolar muito com o horário da chegada da janta e tudo mais. E aí, cada dia, toda semana que a gente se encontra, ela me fala sobre essa angústia, porque é uma angústia real, é legítima. uhum, E ela precisa falar sobre isso, sabe? Ela não vai conseguir mudar o mundo, ela não vai conseguir grana agora para ter alguém para ajudá-la. Ela não pode contar com os pais que estão em casa isolados, né, por conta da doença. Ainda que tenham vacinado a primeira dose, a gente sabe que não é bem assim. É necessário que todo mundo uhum, continue se cuidando, né, se policiando. É necessário aguardar a segunda dose, né? E ela precisa cuidar, lidar com isso. Então, assim, uma das maiores dificuldades realmente, porque é engraçado que ela tem um marido muito presente, um parceiro, pai dos filhos, mas na maioria das casas, o filho ele é da mãe, né? uhum, O filho é da mãe. Então, ainda que o parceiro, muitos pensam que chegam junto, mas ainda assim a escolha do uniforme, a frutinha que gosta, os detalhes, né, da roupa que está lavada, os detalhes de funcionamento de uma casa ainda ressoam para a mulher, uhum. né? Olha, aqui em casa, assim, eu tenho bastante apoio do meu marido nesse sentido, né? Mas eu te falo que aí a questão vira até outra, porque assim, eu quero também, sabe? Assim, eu não Uhum. quero
trabalhar de manhã até de noite, sabe? Ano passado, e eu, assim, eu trabalhei de domingo a domingo, de manhã até de noite, assim, ficava pouco com meu filho, sabe? Então, brincar, né? Depois eu fui, assim, colocando isso no meio do dia mesmo, sabe? Ah, tem uma reunião daqui a pouco, peraí, vou brincar aqui de pique-esconde com meu filho. Então, eu fazia essas coisas, mas só que, assim, chega uma hora que, assim, o próprio filho, ele quer brincar com você, né? E eu acho É, que isso aconteceria também se fosse, por exemplo, o meu marido. Se ele tivesse o dia inteiro, né, indisponível, o meu filho também ia querer ficar com ele, né? Porque chega uma sim, hora que um tá mais disponível, o outro tá menos, mas agora eu quero o outro, né? E aí a sim. gente fica nessa também, né? Não sei se talvez seja essa também uma das angústias aí que você já ouviu, mas mesmo quando tem toda essa divisão de tarefas, ou até, que eu até falo que a questão da ajuda, né? A ajuda, assim, é quando não tem essa divisão, na verdade, né? Quando uma parte assume muito mais, né? Que aí, assim, no, É, no meu caso aqui com meu marido, né? Que meu marido ele assume bastante coisa. Então aí nessa situação realmente assim é uma mega de uma ajuda, porque se não fosse isso eu jamais conseguiria dar conta das demandas que eu tenho aqui para dar. Mas eu gostaria de, sabe, de colocar um pouquinho mais. Esse ano eu coloquei, né? Tirei o pé do acelerador um pouco, né? Mas é isso, essa questão, né? Por mais que você tenha, sei lá, uma rede de apoio e tudo mais, né? Que você divida, tenha um parceiro que divide com você, mas assim, você também quer, né? Eu também quero descer para brincar um pouco, eu quero, sei lá, né? E só que a gente é, fica sendo tão demandada, né, Cíntia? Tão demandada que chega uma hora que ou a gente coloca algumas limitações, não, peraí, eu vou até aqui, daqui, né? Vou separar esse tempo, uhum, ou não, né? Eu não sei, eu acho que isso não é engraçado, né? Que assim, a pandemia trouxe essa questão pra gente, né? Mas, assim, há algum tempo atrás, assim, eu não me recordo de ter ouvido, por exemplo, pais falando sobre isso. Ah, eu queria ter mais tempo, parece que se conforma mais, né? Ah, eu não tenho muito tempo para ficar com meu filho, mais a mãe, mais, sei lá, mais. A gente, eu acho que não tem tanto esse mais, né? Assim, eu não tenho tempo. Tá, mas eu quero ter, né? é, sim. Você estava falando, eu estava pensando assim nos casos, né? Vou te confessar que a maioria dos casos as mães elas preferem ter um tempinho a mais para elas, né? E isso não tem nada a ver com desamor. É importante a gente trazer Uhum. também aqui, né? Que é o ter de acabar de trabalhar, por exemplo, tem mãe que chega em casa, que ainda está trabalhando fora, que chega em casa e que quer tomar um banho para Aham. descansar, sabe? E não tem esse Uhum. tempo por conta da necessidade que a criança tem de entender que mamãe tá em casa. Opa, tá dando mole aqui na sala, quero ficar com a mamãe. E as mães acabam entendendo que empreender também tem isso, né? É difícil você delimitar o seu tempo, Uhum. porque se você está em casa, ou, enfim, se você chega em casa, mesmo que você empreenda e você estiver num horário muito surreal ali para a dinâmica da casa, a criança entende que você tá tranquila ali para brincar, ou até o parceiro ou a parceira também entendem que tá tudo bem. Então, o ideal é que a rotina ela seja muito bem implementada para todo mundo entender essa roda, sabe? Essa Uhum. dinâmica, senão você fica todos os dias falando. Quando você não fica no celular trabalhando e fala, tô trabalhando ainda, tô aqui à toa. Tô trabalhando. Sim. Silêncio, eu não tô aqui na rede social, não, eu tô trabalhando. Ainda acontece isso, né? Então, é isso. Eu acho que a rotina ela tem que ser muito bem delimitada. E é difícil, e não é de uma hora para outra também, né? As pessoas não Uhum. entendem de uma hora para outra que você está ali é, sendo uma profissional, ainda que você não esteja arrumada, ainda que você esteja dentro de casa, aí descalça. Então, isso depende muito do desejo, da vontade de querer que dê certo e de você implantar isso na tua rede ou na dinâmica ali, quem está com você em casa, sabe? Uhum. Mas dá certo, dá certo. Mas, Cíntia, esse tempo que as mães, né, querem, que nós queremos só pra gente, né? Como é que você acha que a gente montaria assim, se a gente tivesse um dia off, né? Olha, vamos pensar aqui numa programação assim para mim. Você acha que a gente ia colocar os filhos ali
um momento decisivo. Porque tem aquela piada, né? Mãe é a única pessoa que pensa em fugir, né? E no plano de fuga inclui os filhos. É. Ah, dependendo do sentimento de culpa, né? O filho vem junto. Se tiver com o Ah, sentimento de culpa muito bem trabalhado, ali elaborado, né? Uma análise bacana, entender que você precisa do seu tempo, você consegue aproveitar. Mas geralmente não, geralmente o filho vem junto também. Vem na né? programação, né? A gente já não está mais acostumada com silêncio. Então você fica algumas horas assim, era tudo que eu precisava, silêncio. E aí algumas horas de silêncio, aí você, tá muito silencioso. É, é, Ai, gente, é nós bem mães, né? isso. Que loucura. Cíntia, bom, deixa eu ver se o pessoal quer fazer algumas perguntas. Daqui a pouquinho a gente já está chegando aqui ao final, né, da nossa live de hoje, né, falando sobre mães pretas, né, que empreendem, né. Então a gente já falou aqui, né, sobre a situação da pandemia, do Covid, né, dessa questão do desemprego, do empreender por necessidade, né, da questão de quem empreende, né, das mulheres profissionais da área da saúde. Falamos, enfim, de família, de rede de apoio, falta de rede de apoio. Bom, Cíntia, bom, já que a Catiuxa está dando uma risada aqui, a preta comunicóloga, eu vou pedir para você falar então, porque quando a gente fala muito assim, geralmente eu falo, gente, mas olha só, quem por um acaso quiser ter mãe, não desiste. Quem não Quem o quiser, quê? tudo bem. Quem quiser ser mãe, não, apesar de tudo que a gente está apresentando aqui, quem quiser ser mãe, não desista, tá? Quem não quiser também, É, gente, né, é o que eu costumo dizer. Eu passei muito tempo da minha vida sem filhos, né? Então, assim, a vida sem filhos ela é muito boa, ela é ótima, né? Porque, assim, eu, né, levei um bom tempo assim, né? Então, eu costumo falar isso para as pessoas, né? Porque eu já ouvi, né, de algumas pessoas, porque a vida só faz sentido quando tem filhos, porque quando você não tem filhos, nada faz sentido, né? E não é bem assim não, tá, gente? A vida sem filhos, ela é boa. Mas para aquelas que também gostariam de ser mãe, né? Então, assim, gente, não se assustem com o que a gente está dizendo aqui. Continue. mandar um beijo pra Gisele Bartá. Saudade, hein, Gisele Gi? que tá aí. Gi tem Isso aí. peças lindas, né? Ai, Peças menina, nem lindas de fala. presente pro Dia das Mães. Nossa, nem fala. Que ela faz aquelas lives para ela vender, eu fico lá igual uma louca, dando print, mandando para É, ela, comprando tudo. Nossa, lindas, né? também E não amo. só, não, e não só os acessórios da Gisele, não só são lindos, né? Como eles vêm com uma energia muito bacana, né? Já falei isso para ela, né? Aqueles momentos, né, que a gente E, está num momento decisivo, né, que a gente vai ter uma reunião importante, alguma situação de trabalho importante. Você coloca um acessório dela que te dá uma energia, sabe, te dá uma força, né? Eu costumo dizer que quando você é, coloca, né, parece que você olha assim, você pensa, eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha, não. Tem gente comigo, né? E aí a gente encara isso, tem que sim. encarar, né? E duram, tem qualidade, fazer um merchan aqui, porque eu sou Isso fã das aí. peças dela. Mas, mas olha só, sobre o que você estava falando sobre a desistência da maternidade, tem uma coisa muito curiosa que, ainda que a gente fale sobre isso tudo, eu percebo que isso não garante que as outras pessoas desistam de ser mães por conta desse depoimento. A desistência da Uhum. maternidade ou a ausência de desejo para a maternidade tem muito mais a ver com a sua história de vida, sabe? Com as suas escolhas de vida, ou com a maternagem que você teve, sabe? Com a relação com o afeto que você tem para doar ou está a fim de doar, porque esse preparatório para a maternidade não tem, ninguém chega, não é à toa que todo mundo fala para a Uhum. gente como é ser, e ainda assim, quando nós nos tornamos mães, aí é que a gente entende. Mas só com a Uhum. fala anterior a gente não entende, a gente não alcança, né? Então, eu acho Uhum. que a gente não está aqui queimando filme de ninguém, não. Né? Eu acho que todo Mas tem mundo aquela aqui, questão também da querendo ou romantização, né, não, Cíntia? Também tem aquele outro lado da romantização, né? bastante. Que eu acho que isso aí, de certa forma, acaba influenciando, né? Não sei se assim, totalmente, mas assim, né? Isso sim.
Isso é complicado, mas Isso sim, no desejo de querer, né? No uhum, desejo de querer, no desejo de ter uma barriga gestante, ou no desejo de comprar roupinhas, brincar de boneca, né? No caso, criança. isso, Isso exatamente. pode influenciar sim. Agora, a parte negativa, não. Não percebo por esse lado, sabe? Uhum, entendi. E mas a forma engraçado que a forma como a criança, a menina ou o menino brincam de boneca, já diz muito, e se brincam ou não, já diz muito sobre a maternidade, sabe? Sobre como essa pessoa vai levar a maternidade. É bem interessante Né, é legal esse ficar estudo. observando, né? É, eu vejo meu filho aqui, Uhum. ele, né, com os bonequinhos, né, com os bonecos, até os super-heróis, ele, né, agora nem tanto, né, mas ele pegava os super-heróis para trocar fralda, ele fez cocô, vou trocar fralda. Ele cuida, ele é muito, sabe, de Uhum. cuidar, é muito, muito, muito legal isso. Cíntia, bom, a gente já está Gracinha. chegando então aqui aos Oi. minutinhos finais, e aí eu queria pedir para você então deixar aí uma mensagem aqui para o pessoal do Trabalho de Preto, né, principalmente para as mulheres que empreendem, né, que matrigestam aí seus negócios, né, que matrigestam potências nas suas famílias, e para as mulheres mães afroempreendedoras também. Ah, olha, primeiro eu gostaria de dizer que assim, empreender realmente não é fácil, mas seria muito interessante que todas que empreendem consigam encontrar dentro de cada trabalho uma missão, sabe? Eu acho que quando cada mulher encontra a própria missão dentro do empreendedorismo, fica mais gostoso e automaticamente mais fácil o empreender. Então, assim, ainda que você tenha um negócio que já esteja estabilizado, vão ter lugares dentro desse próprio mesmo negócio que não vão ser interessantes, né? Vão ter Uhum, lugares que não vão ser tão legais, mas vão ter outras funções que vão valer a pena. Então, se fixem no que vale a pena, não desistam dos seus sonhos, corram atrás, né? E não pensem que o não dar certo hoje ou estar difícil hoje é algo pessoal. Quero que vocês se sintam uhum, muito assim bem amparadas. Eu acho que essa união ela é muito propensa a fazer dar certo. Então sintam-se todas assim abraçadas. Eu também me amparo em vocês e estamos juntas nessa. Força uhum. que uma hora a gente chega lá. Exatamente. E obrigada pelo Tá. convite, por essa live. Que Nada, bom que te ver. isso. Eu que agradeço aqui a Catiúcha, né, preta comunicóloga aqui do Trabalho de Preto, por a gente estar batendo esse papo aqui hoje, né? Muito legal te reencontrar e a gente, né, falar sobre maternidade e empreendedorismo, né? E Uhum. agradeço muito por a gente ter batido esse papo aqui hoje, Cíntia. Foi Obrigada. ótimo. Estou aqui à disposição. Quando quiser bater papo, a gente conversa. Legal. Pessoal, sigam Possibilidades Maternas, sigam o Trabalho de Preto e aguardem que teremos aí mais programações de lives, tá bom? Tchau, tchau, Legal. Cíntia. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Beijo.